A gente hoje vai fazer aula 8 aqui no livro, mas o nosso é 6, não é, Ale? Isso. Acho que é isso, né? E a gente vai abordar hoje. Eu gosto de todos os temas, não tem nenhum tema que eu não goste, mas o de hoje também é bem bacana. Nós vamos falar sobre as classes, né, de espíritos, as categorias de espíritos, né, que dentro do livro dos Espíritos foi feita uma divisão, né, por categoria, né, pelo nível moral e intelectual do espírito é feita essa divisão. Então é isso que a gente vai ver numa parte, não é? E depois nós vamos ver a segunda parte, que seria, no caso, a parte B, é o tema que eu considero, ao meu ver, mais importante, porque esclarece para nós muita coisa que a gente fica em dúvida, que é sobre a justiça das aflições. Isso é um tema que é fundamental para toda a humanidade, não é? Então, a gente vai ver esses dois assuntos hoje aqui, tá? E, bom, aqui no meu celular está marcando 19 horas. Então, acho que para a gente ser justo, não é? E também para ser disciplinados, acho que vale. Vamos começar, tá bom? Então, vamos começar com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, levando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, e vamos vibrar em formas de sentimentos de amor, de paz, de luz e de gratidão a toda a psicosfera planetária, para que haja uma verdadeira transformação, Oi. de maneira que todos nós, enquanto espíritos encarnados e desencarnados, possamos obter o sustento da paz em cada um de nós. Vamos também vibrar paz para todo o planeta Terra, sobretudo entre os povos das nações em conflito, que são mais de 40, incluindo as duas mais importantes, que Eu são liguei para a você, Rússia e a Ucrânia. Então, menino vamos chegando. agora orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, muita paz e muita luz. Podemos abrir os nossos olhos. Então, já agora, começando aqui, Alice, Aparecida, Márcia, Astronauta, Marilda, e outros cujos nomes não estou vendo aqui, uma boa noite a todos. Um grande abraço, um grande beijo, e vamos nós buscar nos aperfeiçoar, não é? Porque a gente sabe que o nosso objetivo na encarnação é o nosso aperfeiçoamento. A gente está encarnado para nos aperfeiçoarmos. Não é para outro motivo. Não é para o nosso deleite, não é para a gente estar aqui de férias, não. Nós estamos aqui nessa experiência na matéria, visando o nosso aperfeiçoamento, através das provas e das expiações, no nosso caso, não é? Então, adentrando mais diretamente ao nosso assunto, nós temos várias ordens e classes de espíritos. Nós temos 3 ordens de espíritos, segundo a classificação que foi feita no Livro dos Espíritos. É evidente que é uma classificação para facilitar o entendimento, mas, na realidade, ela é infinita, porque os espíritos têm o seu grau de evolução conforme o seu próprio amadurecimento e aperfeiçoamento. E isso não tem um limite, mas para fins de entendimento, de compreensão e para estudo, então foram estabelecidas 3 ordens de espíritos, nas quais encontram-se divididas 10 classes. Tá? Então vamos lá. Então nós temos 3 ordens de espíritos, que foi feita a classificação aqui,
no Livro dos Espíritos. Então, nós temos espíritos de primeira ordem, que são espíritos puros. E da segunda ordem, espíritos bons. E os da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Tá? Então, os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros, são aqueles espíritos que já não sentem e não mais permitem a influência da matéria sobre eles. Ou seja, são espíritos que já sublimaram o espírito sobre a matéria. Então, um espírito puro, ele encarna em um mundo, evidentemente, que não há obrigação alguma de um espírito puro reencarnar. Aliás, é raríssimo isso acontecer. E esse espírito puro vem em missão. Mas a matéria na qual ele se reveste para encarnar, porque, evidentemente, como nós sabemos, nós estamos em um mundo material. Via de consequência, tudo que existe no mundo, inclusive o nosso corpo, é constituído, é feito, é retirado dos elementos materiais do próprio mundo. Então, o nosso corpo é um corpo material. Nosso corpo é um corpo animal. Um espírito puro, se for encarnar, terá que passar por esse processo e, portanto, vai ter que revestir-se de um corpo animal, de um corpo material. No entanto, esse corpo material, essa matéria, esse corpo animal, ele não influenciará em nada esse espírito puro. Por exemplo, se nós ou qualquer pessoa da nossa condição vier a ser agredido num momento de puro instinto, nós vamos nos defender. Então, alguém que vai nos dar um tapa, primeira coisa, pôr a mão, a defesa. Né? A defesa do corpo, né? Para preservar a encarnação. Então, é a autodefesa. Então, nós vemos que isso é um ato instintivo. Você nem pensa, automaticamente você vai se defender e em seguida vai atacar. E se for o caso, conforme a situação, você vai matar, ou vai agredir, ou o que quer que seja. Muitas vezes a gente desconhece a reação que nós venhamos a ter. A gente, algumas vezes, acha que vai ter uma reação, e, no entanto, tem outra completamente diferente. Havia o caso de duas senhoras que diziam uma para a outra: olha, se acontecer de algum ladrão vir nos roubar, eu vou ficar paralisada de medo, porque eu sou muito medrosa. Eu não vou nem conseguir correr. A outra disse assim: eu não. Se vier um ladrão, eu vou reagir, eu vou dar uma coça nele, ele vai ver. Por uma dessas circunstâncias do destino, as duas estavam em um ponto de ônibus em certa ocasião. Estavam no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Era de noite já, umas 9 da noite, estava escuro, evidentemente, embora tenha iluminação pública, mas ali não tinha muito, estava meio escuro. E as duas ali, cada qual ali, conversando, esperando o ônibus chegar, aguardando no ponto. Aí, então, aconteceu que vieram dois rapazes na direção daquele ponto de ônibus. E elas ficaram preocupadas. Assim, puxa vida, né? Tem dois ali de boné, não é? Tal. Boné do Corinthians. Gente, brincadeira. Estou discriminando, não, tá? Brincadeira à parte. Eu estou brincando com o negócio do boné do Corinthians. Os dois vieram e ambas pressentiram que iam ser assaltadas. Quando os dois chegaram em cima delas, não deu outra. Aquele pressentimento delas foi certeiro. Eles deram ordem de assalto. E aí, gente, por incrível que pareça, aquela que falou que reagiria, queria dar uma coça no ladrão se surgisse uma situação dessa, simplesmente não conseguiu ter nenhuma reação, ficou paralisada de medo, paralisada. A outra, que disse que não reagiria, pegou a bolsa, sentou bolsada na cabeça do outro e bateu com a bolsa no derrubou, os dois saíram correndo e elas, em seguida, foram embora.
Então, vocês vejam que a gente, na verdade, acha que vai ter uma reação, mas nós não sabemos. Ambas agiram por puro instinto, ou seja, a matéria ainda influencia a cada um de nós, mas não o espírito puro. Espírito puro está isento da influência da matéria, nem das paixões humanas que nós temos, o espírito puro não tem. Então, aqui, diz assim: espíritos puros são aqueles da primeira ordem, né? Que encontram-se na perfeição. Perfeição que a gente sabe, é lógico, né? Sempre a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus, não é? E esses espíritos puros não sofrem nenhuma influência da matéria e apresentam superioridade moral e intelectual, não é? E, por fim, como eu já tinha inclusive dito, eles não estão mais sujeitos a reencarnações como nós, né? Devido ao seu grau de perfeição. Frise-se, como eu tinha dito, perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é só Deus. Então, essa é a ordem dos espíritos puros. Bom, vocês vão me dizer, mas dentro dessa ordem dos espíritos puros, tem também uma classificação? Tem, mas a gente não vai aprofundar, não é? Porque o estudo é um curso básico. No entanto, só para dar uma pincelada, para não dizer que eu não falei nada, coloquei mel na boca e tirei, então eu vou dizer um pouquinho. Bom, ao iniciar, não é, nessa categoria de espíritos puros, gente, ainda tem muitos degraus a galgar até chegar na condição crística na qual se encontra o Mestre Jesus. Então, inicia-se como espírito puro e vai subindo até chegar a espírito crístico, dentro dessa ordem dos espíritos puros. Vocês vão me dizer, mas e quando chegar lá na condição de espíritos crísticos, na ordem dos espíritos puros? Para além, tem mais, gente, tem, é infinito. Mas eu pergunto, para nós tem interesse em estudar isso? A gente está aqui embaixo ainda. Não dá, a gente não consegue resolver nem os problemas básicos que a gente tem e que a gente passa, então, para nós, basta saber que tem, dentro da ordem dos espíritos puros, uma classificação que inicia-se ali no básico, vai até espírito crístico, mas para cima do espírito crístico tem também muita coisa para cima. Mas que para nós não é o caso de a gente se preocupar com isso, mas de nos preocuparmos com a nossa condição espiritual que nós nos encontramos, né? Bom, aí nós vamos ter espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons, né? Os espíritos bons são aqueles que têm o desejo do bem, né? Então, o anseio do espírito bom é fazer o bem. Ele não tem uma intenção ou pré-intenção da prática do mal. Não. Espírito bom, ele não tem nenhuma intenção de nenhuma ordem de fazer o mal, né? Ele é inclinado sempre ao bem, nunca é inclinado ao mal. Mas o espírito bom pode ainda se equivocar? Pode. E o espírito puro? Não. Espírito puro, não. Então você pega, por exemplo, Jesus, o Cristo. Mesmo naquela situação das mais, ou da mais delicada, grave, difícil que é estar ali crucificado na cruz, inocente, porque Jesus não tinha pecado, o próprio Pilatos falou, eu não vejo nenhum mal e nenhum crime neste homem, o Pilatos disse. Então, ele foi crucificado inocente, um cordeiro. E ali, crucificado, pregado na cruz, deram vinagre em vez de dar água quando ele pediu, cuspiram, puseram a coroa de espinho e antes bateram bastante, e ainda assim, mesmo com tudo isso, com toda essa dor que passou, em nenhum momento ele deixou o sentimento dele, o coração dele, o pensamento dele arrefecer, de maneira que ele sentisse qualquer
mágoa mínima que fosse, ressentimento mínimo que fosse, remorso, nada, 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 nada. Absolutamente nada. E aí ainda ele falou, momentos antes de expirar, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Qualquer outra pessoa não conseguiria manter aquele equilíbrio sustentado no amor incondicional. Então, esse é o espírito puro. Mas e o espírito bom que nós estamos falando agora? O espírito bom, numa situação dessa, com certeza não suportaria. Porque o espírito é bom, mas não é puro. Não é puro, ainda tem imperfeição para corrigir. Mas é tendente ao bem. Em todas as situações, ele não vai para o mal. Entre fazer o bem e fazer o mal, ele vai fazer o bem, sempre. Então, esse é o espírito bom. E aqui diz assim: espíritos bons cujo desejo do bem é a sua preocupação. Então, a preocupação de um espírito bom é fazer o bem. Né? São benévolos, sábios, prudentes e superiores. Esses, portanto, são os espíritos bons. E aí nós vamos para a última classe, não é? A última ordem de espíritos, que no caso são os espíritos imperfeitos. Gente, que somos nós, tá? Pelo menos eu acho que eu estou nessa classe, né? Nessa ordem de espíritos, né? Na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu desenvolvimento. Então, são espíritos que ainda caem em muitas armadilhas, não é? Justamente por não ter alcançado ainda um coração virtuoso, não é? Então, são essas três ordens de espíritos dentro da classificação do Livro dos Espíritos, que, como eu falei, é infinita, mas para fins de estudo foram feitas essas três ordens de espíritos. Então, espíritos puros, espíritos bons e espíritos imperfeitos. Tá? Bom, aí, no Livro dos Espíritos, foi feita uma classificação, porque são três ordens: puros, bons e imperfeitos. E aí foram feitas, foi feita a classificação. Então, foram colocadas 10 classes de espíritos que estão dentro dessas três ordens. Então, por exemplo, da 10ª até a 6ª classe são os espíritos imperfeitos. Da 5ª classe à 2ª classe são os espíritos bons. E da primeira classe, que é uma classe única, né, corresponde aos espíritos puros. Então, a gente vai aqui dar uma destrinchada nessas classes dentro das ordens que nós falamos. Então, dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, nós temos da 10ª até a 6ª classe. Então, nós vamos analisar agora isso. Tá? Bom, então, a primeira coisa, nós vamos falar sobre as características dos espíritos imperfeitos. E as características são espíritos ainda voltados para a ignorância, desejo do mal e apego às paixões que lhe retardam o desenvolvimento, por neles existir a predominância da matéria sobre o espírito. E como eu falei, os espíritos puros é o contrário. Espírito puro, eles têm uma sublimação do espírito sobre a matéria. No espírito imperfeito é o contrário, é a matéria que domina amplamente o espírito. Somos todos espíritos, mas a matéria ainda influencia a tal ponto que o espírito capitula. Tá? Então, por neles existe predominância da matéria sobre o espírito. Esses espíritos dessa 10ª classe, porque dentro dos espíritos imperfeitos também tem essa classificação. Então, ele é imperfeito, mas tem o piorzinho, depois o menos pior, menos pior, menos pior. Assim. Tá? Que não é tudo imperfeito, tudo igual, tudo nivelado. Não. Estão dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, mas ali naquele bolo todo tem diferença. É a mesma coisa, por exemplo,
para a gente fazer uma comparação, nós temos o umbral, certo? Dentro do umbral, nós vamos encontrar também vários níveis. Então, no umbral é tudo a mesma coisa? Não, no umbral não é tudo a mesma coisa. Porque nós temos um umbral alto, onde estão localizadas as colônias espirituais, como o nosso lar. Ali são espíritos arrependidos, que querem melhorar, que estudam, que trabalham, que ajudam. É umbral? É, mas é umbral alto. Mas é umbral, mas não é igual. Aí você vai ter um umbral médio, onde você vai ter aqueles vales que estão ali naquele sofrimento. Não é igual no umbral alto. Mas para baixo ainda tem o umbral raso, o umbral grosso, onde tem aquelas cidades tremosas. Então, embora seja tudo umbral, tem diferença, não é? E a mesma coisa na ordem de espíritos imperfeitos. Então, são 6 classes dentro da ordem dos espíritos imperfeitos. E aí é onde a gente está vindo agora. Então, a gente vai começar agora na 10ª classe, né? Dentro da ordem dos espíritos imperfeitos. Então, na 10ª classe, nós vamos ter aí, são espíritos inclinados ao mal. Então, vocês vejam que é espírito que está em muitas expiações e provas e é o camarada que fazer o mal para ele é chupar cana, né? Para ele, fazer o mal é a praia dele. Então, é da 10ª classe, que é a última, né, delas, né? Então, são aqueles espíritos tendentes ao mal. E eu pergunto para vocês, espírito tendente ao mal, vai para o mundo de regeneração? Não vai. Vai para onde? Vai continuar no mundo de expiações e provas se não for desclassificado para mundo primitivo. Se não for. Na melhor das hipóteses, vai ser exilado para outro mundo de expiações e provas. Não importa o tempo, não importa a época, mas vai. Porque se é tendente ao mal, não tem como. Por quê? Porque no mundo de regeneração, ao qual se está aproximando, qual é o requisito ou os requisitos essenciais? Espíritos tendentes ao bem e mansos e pacíficos. Então, o espírito, para ir para o mundo de regeneração, ou para ser promovido para o mundo de regeneração aqui no nosso mundo, precisa ser manso e pacífico. Jesus falou, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E tem que ser tendente ao bem. Então, gente, essa é a questão. O problema do espírito dessa 10ª classe é que é o espírito tendente ao mal. Ele faz o mal, porque ele faz o mal porque é o que ele gosta. Então, são inclinados ao mal, não é? Insuflam a discórdia e a desconfiança. Ele cria confusão ali onde ele está, né? Ele faz fofoca, ele inventa mentira, ele só quer saber do interesse dele, não é? E, via de consequência, eles apresentam uma linguagem assim chula, uma linguagem ignorante, rude, não é? E apresentam uma grande inferioridade moral e intelectual. Algumas vezes tem um pouco de grau de intelectualidade, mas a moral baixa, portanto, vai usar esse pouco de inteligência que tem para o mal. Então, esses são os espíritos da 10ª classe, dentro daqueles espíritos que estão na 3ª ordem, que são os espíritos imperfeitos. Bom, aí então nós vamos ter os espíritos da 9ª classe, dentro ainda dessa ordem dos espíritos imperfeitos. Esses espíritos da 9ª classe, vamos dizer, são um pouquinho menos pior que o da 10ª, porque é sempre assim, né? Você vai melhorando de pouquinho. Então, são espíritos inconsequentes, que fazem as coisas, não mede a consequência que vai fazer, né? Porque uma pessoa que tem um mínimo de sensatez, ele vai fazer uma coisa e pensa, espera um pouquinho, se eu fizer isso aqui, vai acontecer aquilo, vai criar problema, então eu não vou fazer. Mas o espírito dessa 9ª classe não pensa assim, ele vai e faz, não interessa no que é que vai dar. Não interessa quem vai ser comprometido, quem vai prejudicar, ele vai e faz. Então são inconsequentes e são malignos. Então são malvados, né? Ignorantes, zombeteiros, possuem uma linguagem
muitas vezes espirituosa e alegre, mas são zombeteiros. Então, um espírito, por exemplo, que está na dimensão espiritual dessa condição, vai numa reunião de desobsessão, o que ele fala, você não pode confiar em nada. Mesmo que ele tente se passar por alguém importante, esquece. É um espírito que não tem como confiar. Agora, nós nunca podemos esquecer, que nós estamos falando de espíritos, mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos também. Então, esses espíritos sobre os quais estamos falando, vejam bem uma coisa, hein? Podem estar no mundo espiritual, portanto, desencarnados, mas também poderão estar no mundo físico, no mundo material no qual nos encontramos. Então, você vai ter espíritos imperfeitos, encarnados e desencarnados. Nós estamos falando de espíritos. Mas o espírito pode estar encarnado. Porque normalmente, quando fala em espírito, pensa que é espírito desencarnado. Mas não, hein? Não esqueçamos. Nós estamos falando de espírito, não importa se ele está no corpo físico ou se ele está no corpo espiritual. Ele continua sendo ele, porque o espírito não melhora porque desencarnou. Ou porque encarnou. Ele continua sendo ele da mesmíssima forma. Então, esses espíritos da nona classe, dentro da ordem dos espíritos imperfeitos, têm essas características, não é? São inconsequentes, malignos, ignorantes. Então, não tem. Se você, por exemplo, estiver convivendo, seja socialmente, profissionalmente, o que quer que seja, ou mesmo dentro da família, ou em pessoas que você conhece e relacione, uma relação conjugal, por exemplo, ou um namoro, uma pessoa assim, sempre você vai passar por dissabor, tá? Bom, aí agora vamos para os espíritos da oitava classe, e que são chamados de espíritos pseudo-sábios, porque os da nona classe são chamados de espíritos levianos, né? E os da décima, espíritos impuros, todos eles dentro da ordem dos espíritos imperfeitos. Então, os espíritos pseudo-sábios, né? Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Sua linguagem é presunçosa e contém algumas verdades mescladas com os mais absurdos erros. São presunçosas, orgulhosas e teimosas. Então, os espíritos pseudo-sábios, por exemplo, numa reunião de obsessão, que esse espírito aparece lá, que vai ser feito o diálogo com ele, etc., ele apresenta como sendo um sábio, que conhece isso, conhece aquilo, e ele fala algumas coisas reais e verdadeiras, mas no meio mentira. E se você não está atento, não tiver um conhecimento também, ele vai te enganar, vai passar por um sábio e vai te passar o bico. Então, no centro espírita, pode surgir um espírito desse, e os mentores deixam, viu? Vocês vão dizer, mas por que os mentores deixam? Os mentores deixam exatamente para nos testar, para que nos autoavaliemos, e eles também nos observem, não é? Porque nós devemos confiar nos espíritos, mas devemos ser prudentes, como Jesus falou, não é? Sejais bondosos como as pombas, mas prudentes como a serpente. Então temos que ficar também ligeiro, não podemos ser bobos, não é? Somos espíritas, mas nós temos que duvidar também. Temos que duvidar de tudo. O espírito que vem lá apresentando como sendo o bonzão, desconfie na hora, porque espírito mentor, eles vêm com a maior da humildade. Então, quando vem o espírito todo arrogante, né, mostrando conhecimento, aquela coisa toda, aquela pompa, aquela arrogância, desconfie, porque mentor com certeza não é. E mentor é gentil, é generoso e é humilde. Então, esses espíritos pseudo-sábios, gente, ficar com o pé atrás, tá? E dentro da encarnação, a mesmíssima coisa. Então, uma criatura encarnada que estiver no nosso caminho, com essas características, também é ouvir, mas não dá confiança, porque senão vai te passar a perna, tá? Bom, aí nós vamos ter os da sétima classe, que são espíritos neutros. Como se diz no popular, o tico-tico no fubá, né? Em cima do muro. Ele não faz o mal, mas também não faz o bem, não é? Ele não faz conta. Então, é o seguinte,
Você vê alguém sofrendo, ele não liga, não tem compaixão, mas não vai lá também jogar gasolina no cara, né? Como a gente vê algumas vezes, né? O morador em situação de rua, tem jovens que põem gasolina, botam fogo, não é isso. Então, esses espíritos neutros, eles não fazem essas maldades. Mas eles passam ali, veem a pessoa e não ligam, não fazem conta, não têm misericórdia, não são capazes de ir lá ajudar, entregar um lanche, né? De fazer uma visita para um idoso, para uma criança, de levar uma cesta básica para quem precisa, ver uma campanha para ajudar, ele não tem iniciativa para ajudar, não é? Então, são esses espíritos neutros, que Jesus nos disse outrora que não gosta de pessoas mortas, né? A pessoa morta é esse espírito neutro aqui, porque a pessoa que não é como não tem um sentimento, não é? Né? Oi, Ale, você quer falar alguma coisa? Quero sim, quero fazer uma pergunta. Ezequiel, nós podemos dizer que esses espíritos funcionam mais ou menos como a nossa escala evolutiva aqui na Terra? Seriam como crianças, essa maldade é uma maldade ainda imatura? Ou não, é uma opção? Eu quero ser maldoso, tem já essa consciência. Bom, então, na realidade, os espíritos, conforme o seu grau de aperfeiçoamento, eles vão cada vez mais se aproximando de Deus, e que Deus é o puro amor. Então, na medida em que os espíritos ainda não têm um grau de aperfeiçoamento, mais distantes estão de Deus. Não que Deus esteja distante deles, eles é que estão distantes de Deus, né? E, via de consequência, nós estamos falando de amor. Então, estão mais distantes do amor. E, estando mais distantes do amor, vão agir fora da lei do amor, agindo dentro do mal. Vocês vão dizer, mas eles são maus? Nesse sentido, vamos dizer que sim, é porque estão distantes do amor de Deus, da lei do amor. Então, na medida em que esses espíritos vão se aperfeiçoando, eles vão crescendo e vão se aproximando da lei do amor. A criança, vamos dizer que a criança tem a pureza e não faz nada por mal, mas esses espíritos dessa ordem, dessas classes, são espíritos que fazem o mal, muitos deles com pura consciência. Há espíritos, por exemplo, que se encontram em regiões inacessíveis no mundo, vibracionalmente falando, que apresentam um grau de inteligência e de poder mental que nós não temos condições nem mesmo de chegar perto. Tanto que eles foram afastados e eles não podem mais ter o mínimo contato com a crosta. Então, eles agem lá por intermédio de outros agentes em outras regiões do mundo astral, para depois atuar na crosta. Então, realmente, são espíritos que fazem o mal com pura consciência. Mas, como eu disse, são espíritos que não vão poder continuar no mundo por conta do avanço da classificação do nosso mundo, que vai para o mundo de regeneração. Então, esses espíritos que eu falo são espíritos milenares, não reencarnam há milênios. Eles nem têm mais corpo astral. Eles vivem em corpo mental inferior. E nessa condição, eles dominam. Não dá para chegar perto. Se a gente chegar perto, a gente fica de quatro para eles, de joelho, beija o pé e tudo mais. Pra vocês verem a condição de poder mental desses espíritos. Eles chegam em um mundo, dominam o mundo inteiro. Não tem como resistir. Então, não é que são espíritos. Agora, os espíritos que são mais infantis são os espíritos primitivos, né? Recém-saídos do reino animal e ingressando no reino humano. Então, esses são inocentes, são mais puros do que maus, fazem o mal, mas não são malignos. Esses que eu estou falando são espíritos malignos mesmo, com grande poder mental e de maldade. Ok? Muito bem. Então, agora a gente vai para os da sexta classe, que são espíritos batedores e perturbadores. Esses manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos de ar, etc. Bom, então, esses espíritos praticam, se encarnados, são criaturas dados a praticar crimes, dão golpes, estelionatos, buscam enganar as pessoas, levar vantagem,
não é? Fazem, por exemplo, tipos de jogos, mas que não são nada honestos, né? Tem muitos jogos assim que as pessoas vão lá fazer o jogo, mas é um negócio totalmente viciado e que só vai ganhar a própria pessoa. Então, dão golpes, não é? E se eles estão desencarnados, eles ficam com galhofas, ficam. Lá no Lar Mãe Mariana, eu lembro perfeitamente que nós tínhamos à noite, né? Tinha uma funcionária que ela tinha a mediunidade, e aí o que, que acontecia? Ela também tinha, além da questão da mediunidade, ela tinha também ectoplasma em abundância. Então, onde ela ia, os efeitos físicos aconteciam. E esses espíritos aproveitavam. Então, o que, que eles faziam? Ela chegava num local, eles derrubavam um relógio, um abajur, ela morria de medo. Eles puxavam a coberta do idoso e ela via, ficava assustada. Ela pediu, inclusive, para não ficar mais trabalhando à noite, que ela morria de medo. Eu falei, não, mas não adianta você ter medo, isso aí eu explicava, tudo mais. Mas não adiantou, ela não quis ficar, porque ela ficava muito assustada. Acho que até eu ficaria também. Né? Então, esses espíritos desencarnados, eles fazem esse tipo de coisas no mundo espiritual, e quando vem aqui para o mundo físico, embora desencarnados, eles provocam esse monte de confusões. Então, começa a jogar pedra na casa, tudo, aí as pessoas da casa ficam assustadas, falam que a casa está mal assombrada, e aí não querem mais ficar na casa, vendem, não conseguem vender a casa, e vão embora. Eles ficam lá na casa fazendo bagunça, então ficam causando um monte de distúrbios, não é? Então, esses são os espíritos batedores e perturbadores. E que no mundo espiritual eles ficam fazendo arruaça também. Porque, gente, no mundo espiritual é mais ou menos como aqui, viu? Não é diferente, não. Todas as coisas que tem aqui, lá tem também. Tem favela lá? Tem. Tem gangues lá? Tem. Tudo tem. Tá? Bom, então agora vamos para a segunda ordem, que são os espíritos bons, que vão da quinta classe à segunda classe. Eu vou tentar dar uma agilizada agora, porque eu estou observando que o tempo está pegando aqui um pouquinho. Bom, então, os espíritos bons se caracterizam pelo predomínio do espírito sobre a matéria. Então, é um predomínio. Há um predomínio, mas não há um completo domínio. Há um predomínio. No espírito puro, há um domínio pleno. Aqui há um predomínio, mas não há um domínio pleno. Tá? Então, há um predomínio, então tem uma certa predominância, domina um pouco mais a matéria, mas ainda não está totalmente. Né? E eles fazem isso pelo desejo de fazer o bem. Né? Suas qualidades existem em razão do grau de evolução que atingiram, não é? Uns possuem a ciência, então há um desenvolvimento mais intelectual, e outros a sabedoria e a bondade. Então, são espíritos que não conquistaram a completa evolução, tanto na moralidade quanto na intelectualidade, mas já avançaram bastante. E acontece que uns evoluíram mais na parte intelectual, na parte da ciência, não é? Outros desenvolveram um pouco mais na parte da bondade, mas não tanto ainda da intelectualidade. Porque nós sabemos que os espíritos puros, eles desenvolveram ambas as qualidades, tanto moral quanto intelectual, no grau máximo. Nos espíritos bons, há esse desenvolvimento, mas não pleno. Tá? Bom, compreendem Deus e sentem-se felizes para quando fazem o bem. Então, a categoria de espírito, e quando faz o bem, fica feliz de fazer o bem, se satisfaz fazendo o bem. Já o espírito da outra, o espírito imperfeito, não, ele satisfaz fazendo o mal. O espírito bom, não. Ele fica satisfeito, ele se satisfaz fazendo o bem, fica feliz fazendo o bem. E, portanto, ele procura ficar sempre num estado de felicidade, e é fazendo o bem pelo bem, sem interesse. E encontram-se, portanto, em busca da sabedoria e a ampliação da sua moralidade, não é? Portanto, são espíritos que não fazem o mal. Então, os espíritos bons têm essa característica, predominância sobre a matéria, não fazem o mal, não é? Pode acontecer de surgir um mal de uma ação dele? Pode, mas não era a intenção. Ao contrário dos outros, que a intenção era essa mesmo, fez porque queria, e não.
que pode ocasionar por algum equívoco, alguém ser prejudicado, mas não era a intenção e ele não fica feliz com isso, ao contrário, fica triste e já logo vai lá buscar reparar, pedir perdão, para não ficar rusga nenhuma. Então, essas são as características dos espíritos bons. Então, vamos agora para a quinta classe dessa ordem de espírito. Então, quinta classe são os espíritos benévolos, que têm como qualidade principal a bondade. Então, esses espíritos benévolos da quinta classe, na ordem dos espíritos bons, são espíritos essencialmente bons, né? E que realizou um progresso maior, não é, moral do que intelectual. Então, esses espíritos da quinta classe, que são os benévolos, são aqueles que desenvolveram com mais amplitude a sua condição moral, então, são bondosos. E não desenvolveram na mesma medida a intelectualidade. Então, eles são mais bons do que inteligentes. Tá? Os da quarta classe são os espíritos sábios. Então, isso aqui é o contrário. Tá? Eles se destacam mais pelo conhecimento. Então, desenvolveu mais o conhecimento, não é? Do que a moralidade. Então, eles são espíritos mais voltados para a ciência, para o estudo, para o intelecto, né? E para cada vez mais. Mas eles buscam também o seu desenvolvimento moral, que não está tão desenvolvido. Mas eles já possuem uma moralidade e um caráter elevado, não fazem o mal também para ninguém, mas o interesse deles, assim, o fio que mais nos conduz, que eles suspiram quando surge uma situação em que eles têm que se apresentar, é pelo lado da ciência. Então, eles sempre se ligam mais na ciência, mas para fazer o bem. Então, jamais um espírito dessa condição vai fazer, por exemplo, uma medicação visando só ganhar dinheiro, né? Pouco se importando se tem algum efeito colateral que vai prejudicar. Não. Então, esses espíritos que são os espíritos sábios, não são os pseudo-sábios lá que nós tínhamos falado lá. Que os pseudo-sábios são aqueles lá, os espíritos imperfeitos. Aqui são os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons, que são os sábios. Eles são sábios mesmo, mas eles são humildes. Então, eles são sábios, mas têm a humildade. Eles desenvolveram muito o lado intelectual, mas eles não ficam se gabando e nem ficam falando, se vangloriando, não. Não é? Então, toda a ciência que eles buscam trabalhar é para o bem comum. A ciência é para servir, a ciência é para ajudar, a ciência é para o bem de toda a coletividade. Então, esses são os espíritos sábios, e cuja bondade está no coração. E que também, evidentemente, vão trabalhar e trabalham muito para o desenvolvimento moral, mas o intelectual está mais fortalecido. E aí nós vamos para os da segunda classe, dentro dessa ordem dos espíritos bons, que são espíritos superiores. Então, vocês vejam que aqui já é um nível mais alto ainda, né? Dos espíritos bons, que ainda não são puros, são espíritos superiores. Tá? Então, vamos dizer que no nosso mundo astral, quando o espírito chega na sétima dimensão astral, são os espíritos superiores. E quando eles saem da condição astral, da astralina, e que, portanto, vão para mundos mentais, vão para a condição de espíritos puros. Só para a gente fazer uma comparação. Tá? Então, os espíritos superiores utilizam linguagem que transpira benevolência, sempre elevada, sublime. A sabedoria e a bondade se reúnem pela elevação espiritual. Então, são espíritos coordenadores planetários, né, que se encontram ali na coordenação do planeta, ainda vivendo em corpo astral, embora sutilíssimo, mas ainda em corpo astral. Ainda não vivem em corpo mental, vivem em corpo astral. Próximo grau de evolução deles é deixar o corpo astral, que nós chamamos na segunda morte, e aí, então, subir para a condição mental, vão viver em corpo mental. Então, são espíritos sublimes, espíritos superiores, não é? Então, são esses os espíritos da segunda classe, dos espíritos bons. E aí, então, nós vamos para os da primeira classe, e que, portanto, é classe única,
não é? Dentro da primeira ordem, que são, primeira ordem, espíritos puros, não é? Que formam uma classe única, como eu falei. Então, são espíritos que atingiram o ponto mais elevado da escala evolutiva e despojaram-se de todas as impurezas da matéria. Portanto, sublimaram a matéria completamente, não é? E não estão sujeitos mais à reencarnação, tá certo? Mas também aqueles outros espíritos bons lá também não estão sujeitos mais a reencarnações. Mas eles reencarnam porque sabem que as reencarnações propiciam uma evolução mais rápida, mas eles não estão obrigados. Mas você leva muito mais tempo para evoluir no mundo espiritual do que você levaria se você reencarnasse. Então, esses espíritos ainda reencarnam. Então, por exemplo, com a mãe do André Luiz, que estava em quinta dimensão, no entanto, ela decidiu reencarnar, mas para ajudar. Não era obrigada, mas ela fez isso, porque ela também sabia que quanto mais ela servisse, mais ela evoluiria e mais ela cresceria espiritualmente. Então, é isso, tá? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a progressão dos espíritos, quer dizer que os espíritos progridem sempre, sem cessar, pela lei do progresso. O que acontece, o que pode acontecer, é o espírito estacionar na sua condição evolutiva. Então, o espírito que é pertinaz na prática do mal, ele não avança espiritualmente, ele fica ali estacionado. Mas chegará o dia, mesmo que demore, porque há eternidade, não é, para isso, há eternidade para isso. Então, vai chegar o tempo em que esses espíritos vão se cansar também de se obstinar no mal e vão avançar também, obedecendo, via de consequência, a lei do progresso. Bom, tem um tema aqui que fala sobre anjos e demônios. Então, essas expressões bíblicas, né, de anjos e demônios, na realidade, dentro do Espiritismo, a gente considera, né, porque o anjo, dentro da religião católica, ele já era anjo, já nasceu anjo, Deus fez ele anjo, e ele já nasceu perfeito, puro e tal, né? E o demônio também já nasceu ruim e vai ficar ruim para sempre, é um demônio. Mas no Espiritismo nós sabemos que Deus nos criou a todos os seus filhos, todos imperfeitos, e que, via de consequência, criando todos simples e ignorantes, todos obedecendo à lei do progresso vão alcançar a condição angélica, que é o que nós chamamos de anjo, né? Que são, vamos dizer, os espíritos puros, não é? E vamos dizer, os demônios, como se fala, seriam aqueles espíritos que eu falei, né? De um grande poder mental, mas que usa para o mal. Então, esses seriam chamados, entre aspas, de demônio, mas na verdade são espíritos, criados por Deus também, mas que fizeram escolhas equivocadas e que os estão levando a passarem por situações, muitas vezes, que levam milênios para sair, não é? Bom, então, a gente vai agora para a parte B do nosso estudo, que é a parte que eu falei que eu achava super importante, toda ação, não é? Mas é sobre a justiça das aflições. Veja bem uma coisa. Jesus fala assim: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bom, em princípio, parece uma coisa dicotômica, não é? Uma coisa antagônica, porque como é que pode alguém que está sofrendo ser feliz? Porque bem-aventurado é felicidade. Então, bem-aventurados os que sofrem. É o mesmo que dizer felizes os que sofrem. Gente, convenhamos. Normalmente, uma pessoa que está sofrendo, ela não está feliz, absolutamente. Ela está infeliz. Já pensou uma pessoa com uma dor de dente? Ai, meu Deus, que felicidade essa dor de dente. É assim? Não, não é, né? Pessoa que está com dor de dente, gente, ela não quer nem saber de nada, ela quer que a dor passe, né? É um negócio infernal. Aquela dor de cabeça, então, infernal, né? Ou então aquela pessoa que está com câncer, e aí a dor começa, não tem ali a medicação, não é? E a pessoa, aquela dor terrível, uma dor. Eu nunca. As pessoas falam, né? Eu já conheci muitas pessoas que passaram por isso, né? Familiares, né? Que falam que é uma dor assim.
né, medonha, e não tem a morfina para amenizar a pessoa. Então, você imagine como é que a pessoa vai ficar num momento desse feliz, não é? Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, gente, sem a doutrina da reencarnação, soa mal compreendida. Então, há uma incompreensão nessa passagem do Sermão da Montanha, sem a clareza da lei da reencarnação. Porque aí sim, na doutrina espírita, que nos trouxe as luzes do Consolador Prometido, ensinando-nos sobre a reencarnação, aí fica claro, aí a gente vai entender. Jesus falou sobre a reencarnação, Jesus falou, mas ele falou em parábola. Ele falou numa linguagem figurada e que nem Nicodemos entendeu. Porque Nicodemos perguntou assim, mas Senhor, como fazer para conquistar o reino dos céus? Né? E Jesus falou assim, precisa nascer de novo. Nascer de novo, o que é, gente? Reencarnar, né? Mas Nicodemos não entendeu isso. Ele falou, mas Senhor, como é que eu, sendo um homem velho, vou conseguir entrar de novo no ventre de minha mãe e de lá sair? Eu, sendo um homem velho. Ele não compreendeu. Jesus então falou assim, Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito. Da água e do Espírito. O que é nascer da água? Nosso corpo é um corpo de água. Nascer da água é nascer do corpo. E nascer do corpo é reencarnar. E nascer do Espírito é alcançar um grau de evolução, de aperfeiçoamento, que não vai mais exigir uma reencarnação compulsória. Aí, então, é conquista do reino dos céus, porque no momento é o da terra, que a gente precisa reencarnar. Nós somos espíritos errantes. Aí, então, Jesus falou nessa linguagem, lá daquele tempo, sobre a reencarnação. Mas ele não falou a palavra reencarnação, até porque a palavra não existia. Mas, dentro do que foi possível, Jesus falou. Agora, sem as luzes da doutrina espírita nos trazendo a clareza sobre a reencarnação, é difícil a gente entender também essa passagem aqui do Sermão da Montanha, quando Jesus fala, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Agora, gente, todos os que sofrem vão ser consolados? Não. Porque, gente, sofrer, todo mundo sofre. Não existe ninguém no planeta Terra inteiro que está encarnado que não sofre. É ilusão pensar que a pessoa que está vivendo na abastança, em um palácio, não passa por aflição. Todo mundo passa. Inevitável. Agora, como nós lidamos com a aflição e com o sofrimento é que faz toda a diferença. Porque se a pessoa passa com resignação, é uma coisa. Com aceitação, é uma coisa. Se a pessoa passa com revolta, é outra completamente diferente. Muda totalmente diferente. Então, é como nós lidamos com a aflição e com a dor, é que vai fazer a diferença nessa consolação que Jesus falou. Então, será consolado aquele que conseguir lidar com o sofrimento e a aflição de maneira aceitando. Porque essa forma de lidar com essa dor vai trazer para ele a libertação do mal praticado outrora e que foi o agente provocador da atual aflição. Muitas pessoas dizem assim, não, mas Deus é injusto, porque o que eu estou passando eu não mereço, eu não fiz nada. Não é assim? Agora, vejamos bem uma coisa. Se todos nós sabemos que Deus é soberanamente justo, automaticamente vai significar que as causas da aflição pelas quais estamos passando também hão de ser justas. Não é uma coisa razoável, lógica e consequente? Se Deus é justo, as causas das aflições pelas quais estamos passando também são justas. Mas eu não fiz nada. Aí entra a lei da reencarnação. Você pode não ter feito nada agora, mas você fez antes. E gravou no seu corpo espiritual essa nódoa, que está agora trazendo essa aflição, que só vai ser curada, que só vai ser limpa
com essa aflição, com essa dor. Aí é onde vai ter sentido essa passagem evangélica, que é o da consolação. Então, vai haver uma consolação, porque você, tendo passado por isso com altivez, com grandeza, com amor, e você desencarnou, por exemplo, vamos dizer, do próprio câncer, não é? Você desencarna e você olha para o seu corpo espiritual, ele está brilhando, está limpo, aquela mancha daquele mal que você fez, daquela tragédia que você provocou, não está mais em você. As pessoas que você prejudicou, você agora ajudou, você agora reergueu quem você derrubou. Você fez o bem a quem você fez o mal, mesmo que isso lhe tenha causado uma antecipação, entre aspas, da sua encarnação através de aflições. Não tem problema. Você segue com o seu dever cumprido em paz. Porque nada paga a nossa paz, nada. Porque Jesus não pode nos dar a paz dele. Somente nós podemos. E nós conquistamos a nossa paz com um estado de equilíbrio. E esse estado de equilíbrio vem com o dever cumprido. E o nosso dever cumprido é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a gente fazer o bem. Especialmente a quem nós fizemos o mal antes. Então, esse é o sentido da expressão pagar o mal com o bem. Então, em qualquer circunstância, sempre haverá o império da justiça das aflições. Embora, em um primeiro olhar, possa parecer que há uma injustiça, que Deus é injusto, que nós não fazemos nada, que nós somos vítimas das circunstâncias, que não está certo o que estamos passando. E quando acontece com uma criancinha de tenra idade, aí é que o nosso julgamento é pior. Mas é um bebezinho, é um anjo, não deu tempo de fazer o mal para ninguém. Se nós não tivermos a compreensão sobre a lei da reencarnação, a gente vai desacreditar, inclusive, de Deus. Porque como é que pode Deus permitir um bebezinho, um anjo, sofrer assim se ele não fez nada? Aí é que está o ponto. Aí é que está o ponto. Se nós compreendermos que somos todos espíritos milenares, que não é a primeira vez que a gente encarna, que nós não fomos criados no momento do parto, que nós já éramos nascidos antes, que somos espíritos milenares, que já vivemos outras encarnações e que já pintamos e bordamos antes, aí a coisa muda de figura. Espera um pouquinho. Se Deus é justo, o que está acontecendo também só pode ser justo. Portanto, se não fez um negócio agora, fez antes e agora está pagando. Ah, mas então Deus age no olho por olho, no dente por dente? É claro que não, gente. Mas veja, nós estávamos no mundo espiritual sem paz, com o sentimento de culpa atroz na cabeça. E nós pedimos para passar por isso. Nós imploramos de joelhos. Pedimos aos mentores, fomos lá no Ministério da Reencarnação pedir uma reencarnação para passar por isso. Nós pedimos. Nós não pedimos, nós imploramos. E aí a gente está aqui agora reclamando. Se nós lembrássemos lá, nós não íamos reclamar, nós íamos ficar felizes. Aí sim, íamos agir com compreensão, com resignação, e aí então haveria a consolação que o texto evangélico do Sermão da Montanha nos traz e nos relata. Porque se a gente vai viver, por exemplo, uma situação em que estejamos vivendo uma condição, por exemplo, de pobreza, então o que vai acontecer? A gente está passando numa rua, vê lá um palácio, as pessoas lá todas abastadas, a gente fica com inveja, com ódio, com raiva, porque nós somos pobres. Nós moramos lá naquela favela miserável, que o esgoto corre a céu aberto, não tem nem água encanada, tem que pegar de balde lá longeão, aquela coisa toda, e a gente se enfurece, né? A gente fica revoltado.
Mas quando a gente entende sobre a vida do espírito, tudo muda. E aí nós vamos compreender que nós não somos pobres. E nós vamos compreender também que nem aquela outra pessoa do palácio é rica. Mas nós vamos compreender que nós simplesmente estamos vivendo momentaneamente uma experiência da pobreza, enquanto aquele outro lá do palácio está vivendo uma experiência da riqueza. Mas está vivendo uma experiência que ninguém é rico e ninguém é pobre. Apenas é a experiência que está passando. E essas experiências têm lições, têm aprendizados que nós devemos buscar aprender. Então, por exemplo, se nós observarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8, nós vamos ver lá que a pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. Então, veja bem uma coisa. Se nós estamos vivendo a experiência da pobreza, a lição a ser aprendida é paciência e resignação. Essa é a lição para aprender na experiência da pobreza. Paciência e resignação. Agora, a pessoa pega, bota um revólver na cinta e vai montar uma banca de droga, não tem nem paciência e nem resignação. Não está aprendendo a lição da pobreza. Não significa que a pessoa tem que abaixar a cabeça e aceitar essa situação, porque é uma experiência para aprender a lição da paciência e da resignação. Mas ela pode perfeitamente estudar, trabalhar com dignidade, receber o seu salário, não é? E ainda assim aprender a ter paciência e ser resignado, mas ativamente, não aquela resignação passiva, mas uma resignação ativa, uma resignação no sentido de não entrar no estado da revolta, não é? Mas de procurar crescer, né? E aprender a lição dessa experiência. Por outro lado, a riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Então, é rico, a lição a ser aprendida é caridade e abnegação. Embora esteja na abastança, buscar ser abnegado e praticar a caridade. Então, vocês vejam que em toda e qualquer circunstância, nós estamos aprendendo, e as lições para nós estão na nossa face. É uma questão de a gente buscar o aprendizado em toda e qualquer experiência que estejamos vivendo. Seja ela na expiação, seja ela na prova. Porque quando falamos em riqueza ou pobreza, são provas. Prova de riqueza, prova da experiência de riqueza, prova da experiência de pobreza. Mas quando nós falamos em sofrimento, aí é expiação. Mas ainda aí, esse sofrimento, essa aflição, no caso é a expiação, Jesus fala que bem-aventurados, felizes, porque serão consolados, desde que com resignação, com altivez. Porque nós vamos sair desse local, dessa zona da nossa mente que nos traz a insatisfação, a tristeza, o sentimento de culpa, e que não nos permite avançar. Aí, passando por isso, a gente sai desse desequilíbrio, permitindo-nos novos degraus na evolução. Aí a gente vai para as provas, para a gente buscar o nosso crescimento íntimo. Bom, gente, então, sobre essa parte também da justiça das aflições, era isso, tá? Então, na próxima semana, que aqui no livro seria a 9ª aula, para nós vai ser a 7ª, nós vamos falar de um tema, gente, fabuloso, que é encarnação dos espíritos. Esse tema é muito legal, tá? Aí vem lá, finalidade da encarnação, limite, necessidade de justiça, reencarnação. E aí depois, na parte B, e na parte A tem um monte de coisa aqui que eu não falei, mas na parte B vai falar sobre um tema que é muito legal. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente falou um pouquinho agora, mas a gente vai aprofundar um pouco mais. Então, na semana que vem, vai ser bem legal também, porque a gente vai aprofundar sobre a questão da encarnação dos espíritos, que é realmente, veja bem uma coisa, é a gente entender por que a gente tem que encarnar.
Ou se tem mesmo, ou se não tem, se é obrigado, se não é obrigado, qual é o propósito, qual é o objetivo, tem limite, não é? Como que a gente deve proceder na encarnação para ser bem-sucedido? É preocupar em conquistar as coisas daqui, não é? O que a gente tem que ir atrás? Tudo isso nós vamos ver na terça-feira que vem. Então, minha gente, nós vamos encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Agradeço imensamente a todos. A gente vai fazer uma prece, passa um pouquinho das 8, mas a Alessandra falou que ela garante. E se ela garante, então está tudo certo. Ok? Então vamos fazer uma prece, fechar os nossos olhos e levando o pensamento a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Gratidão. Beijo no coração de todos. Então, até a semana que vem. Mas, deixa eu dar só uns recadinhos para vocês, que são os seguintes, antes de finalizar aqui. Que nós vamos ter no próximo domingo, lá na Casa Espírita Maria de Nazaré, cujo endereço é Rua João Pecne, 537, em frente ao cemitério de Ipuá. Nós vamos exibir um filme, que é o filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Vai começar às 9h30. Quem quiser assistir conosco, basta comparecer. Vai ser muito bacana, é um filme maravilhoso, vale a pena, fica o convite. E que também, no mês que vem, no dia, acho que é dia 16, eu acho que é dia 16, que vai cair no domingo, de abril, nós vamos iniciar a Feira do Livro. Então, a gente convida todos que tenham um livro a mais, que queiram doar, para doar o livro lá para a Casa Espírita, para a gente fazer a Feira do Livro. Tá? Temos também live todos os dias no Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré. Quem quiser participar, basta entrar lá no Facebook da Casa Espírita. Também tem o YouTube, né, da Casa Espírita, as iniciais são CEMN Poá, tem todos os vídeos das lives que são realizados diariamente. Então, é isso. Alê, você quer dar uma palavrinha? Não, só agradecer. Hoje eu acabei participando aí, fazendo pergunta, mas eu acho que foi pertinente. Foi muito pertinente, sim. Se quiser falar mais alguma coisa, algum recado que eu não lembrei, algum comentário. Não. Hoje você estava com o gás todo, foi animado. Então tá bom. Deu tempo aqui, deu tempo de falar os assuntos e não passar muito. Eu não gosto de também tomar o tempo de vocês, que eu sei que todo mundo tem compromisso, então a gente procura, dentro do tempo de 1 hora, abordar os temas que fazem parte do estudo da noite. Então, gente, boa semana para todos, um beijo no coração e até a semana que vem. Tchau, tchau.